Olá, galera! Em ritmo de Natal, convido cada um de vocês para acompanhar agora comigo a videoaula de História. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz e que estejam, claro, respeitando as medidas, né, de isolamento social, distanciamento social, usando máscara e álcool em gel. É muito importante cuidar da nossa saúde, né? Então, vamos ao seguinte. A semana passada eu trabalhei com vocês, né, sobre aí a história de Roma, a formação de Roma, seus aspectos culturais, políticos, né, a questão do legado, a herança que Roma tem deixado para as próximas gerações, inclusive para a sociedade atual, né, seja na questão do avanço na ciência, seja os códigos penais, as leis e tantos outros meios que, de certo modo, Roma contribui sim, contribuiu e continua a contribuir para a formação, para as questões brasileiras e outros pontos do mundo. Isso aí é fato, né, que é esse legado que permanece na sociedade atual. Então, trabalhando ainda dentro dessa perspectiva lá da Europa, hoje eu vou discutir aqui com vocês, debater um pouquinho sobre a sociedade feudal. O que, professor, aqui dentro? A questão política, econômica e cultural, ou seja, a ideia de cultura, a visão dos europeus durante a Idade Média sobre cultura. Eu convido vocês para colocar aí no livro didático de vocês, capítulo 8, página 198, e vamos estudar aí até a página 206, tá? Então, aula de história, para quem está chegando agora, é importante vocês reverem os conteúdos que já foram trabalhados aqui na videoaula. E prazer, sou o professor Marcos. Aqui abaixo segue meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, né, por onde começar, na resolução da atividade, podem enviar para mim, tá? Que eu estou à disposição de todos, ok? Então, vamos lá? Primeiro ponto, a Idade Média. Dentro da Idade Média, existe a sociedade feudal. A Idade Média, pessoal, foi um termo, uma expressão criada pelos historiadores para caracterizar um período das trevas. Esse período das trevas, entendido na visão da história, foi um período ao qual a Europa viveu, mas os seus reflexos foram sentidos também no Brasil, tá? Os reflexos, mas as causas e, sobretudo, as consequências mais drásticas foram sentidas na Europa. Houve alguns pontos positivos com a Idade Média, isso é fato, como a abertura das universidades, mas nesse período da Idade Média, lá na Europa, foi entendido também como um período das trevas, um período ao qual a igreja ela se permanecia no centro de todos os debates, de todas as questões sociais, políticas e econômicas. Então, vamos lá. A Idade Média, conceito. Este período foi tradicionalmente delimitado com ênfase em eventos políticos. Nesse termo, a Idade Média ter se iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente. No século V e terminado com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda do Constantinopla no século, no século aqui, que foi marcado, sobretudo, como século XV. Então, a Idade Média dá a entender-se que iniciou no século V, tá? E aí teve 10 anos de século, ok? Que foi até o século XV, ok? Depois de Cristo. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Que a Idade Média pode também ser subdividida em períodos menores. A Idade Média, algo mais complexo, né? Então, ela foi separada da seguinte forma. A Alta Idade Média, a Alta Idade Média, que decorre do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que se estende do século XI ao século XV. Professor, e qual é a diferença da Alta Idade Média? Pessoal, a Alta Idade Média ela foi formada a partir da desintegração, né, do processo de conquista dos povos romanos. Já a Baixa Idade Média ela é marcada pela transição, né, do período das trevas
para com o período iluminista, para com o mundo moderno. Então, tem essas duas diferenças entre eles, tá? Então, a Idade Média, aqui, ó, ela é subdividida, né? Então, a Alta Idade Média, ela é marcada pela queda do Império Romano, lá no século X, e a Idade Média Clássica, ou a Baixa, ela se estende até o século XIII, século XIV, e a Baixa Idade Média corresponde aos séculos XIV e XV. Qual é o ponto que vai marcar a Baixa Idade Média? A descoberta, tá, da América, que na verdade não é necessariamente a palavra descoberta, mas sim é o processo da chegada dos europeus sobre a América. Quando os europeus chegam na América, sobretudo Cristóvão Colombo, lá em 1492, vai começar ali um novo período histórico. As pessoas que viviam lá no século XVI, elas tinham ciência que aquele período era marcado pela Idade Média? Não. A Idade Média, como eu falei no início, foi um termo, pessoal, criado pelos historiadores para facilitar a compreensão desse determinado momento. Mas aquelas pessoas viviam o seu cotidiano, né? Os motins, a questão das rivalidades, os conflitos e as tensões, bem como os descontentamentos e as instabilidades econômicas naquele determinado período. Alguns em Roma, outros na França, outros na Itália como um todo. Então, vejamos. A sociedade feudal, ela é dividida, é organizada em 3 categorias. No livro didático de vocês está 3 ordens. A primeira ordem, o clero. A segunda, a nobreza. E a terceira, os camponeses e servos. Qual é a função de cada um aqui? O clero, pessoal, tem como função central orar. Né? Orar por quem? Ter a nobreza. A nobreza tem como ponto de função guerrear, lutar. Lutar para se defender dos bárbaros, tá? Para defender quem? Tanto a própria nobreza como o clero. E os camponeses e os servos eram justamente a categoria, a ordem que sustentava, mais uma vez na história, toda a base da sociedade feudal. Então, se eu perguntar assim, pessoal, quais são as 3 ordens que organiza a sociedade feudal? Você já sabe, o clero, a nobreza e os camponeses. Quem nasce no meio da nobreza, eles automaticamente recebem essa função, essa herança de seus pais e viram militares, ok? Vai à luta. Um camponês, nascendo numa família de camponeses, eles poderiam se tornar nobreza? Não, porque existia a herança, ou seja, a hereditariedade de funções. Quem nasce nobreza, morre nobreza. Quem nasce camponês, morre sendo camponês, tá? Então, o clero aqui dá a entender que possuía diversas regalias, diversos privilégios que os camponeses não tinham. E eram justamente os camponeses e os servos que pagavam todos os impostos, todas as contas, tanto do clero como também da nobreza, tá ok? Então, aqui eu vou delimitar para vocês melhor a função de cada um, né? A organização social, que é a criação das 3 ordens. Os camponeses, antes do feudalismo, eram divididos em escravos e plebeus, representavam grande parte da sociedade e viviam sob o regime de servidão. Trabalhavam muito, pagavam os impostos altíssimos, eram totalmente submissos às vontades dos senhores feudais e da igreja. Um ponto importante que vocês vão anotar aí. Pessoal, o feudalismo. O feudalismo é derivado da palavra feudo. Feudo significa terra. Então, todo esse sistema aqui, toda essa divisão das 3 ordens, tinha como base a produção econômica. E essa produção econômica estava vinculada às terras. Se estava vinculada às terras, significa que a produção econômica da época era o quê? A agricultura. Quem eram os cavaleiros? Pessoal, os cavaleiros aqui é a nobreza, viu? Então, os nobres com treinamentos especializados e com ética de guerra.
tinha a função de defender as terras dos seus senhores, também eram submissos ao senhor feudal e à igreja. Do mesmo jeito que os camponeses eles eram submissos ao clero, os cavaleiros eram também submissos. Agora, tem um ponto. Enquanto os camponeses eles tinham como função trabalhar para sustentar as demais classes, os cavaleiros eles lutavam e tinham mais regalias, tinham mais privilégios do que os camponeses. E a Igreja Católica, que representava aqui o clero da época, né, estava vinculada também à presença do rei. Por que a Igreja Católica? A Idade das Trevas ela é marcada pela forte presença e influência da Igreja Católica lá na Europa. Então, qual era a função da Igreja Católica? Administravam as terras da Igreja e estabeleciam controle psicológico sobre a sociedade. Ou seja, a Igreja ela colocava para a sociedade diversos princípios, um código de postura de como a sociedade romana, feudal, deveria viver. Tá? E isso, de certo modo, acabou gerando ali um processo de controle sobre a sociedade feudal. Sobre a sociedade, toda vez que eu falar a palavra feudal, você já sabe que é feudalismo. Feudalismo foi um regime econômico, né, que se instalou, sobretudo, na Europa. Exemplo aqui. Eles convenciam os camponeses que os reis eram os escolhidos de Deus, por isso não podiam questioná-los. Como é que o rei controlava a sociedade, a ordem dos camponeses? Por meio da igreja, uma vez que a própria igreja criava alguns meios para controlar. Dentre eles, eles diziam que o rei era um representante de Deus, e já como a fé era bem presente naquela sociedade, os camponeses ficavam meio receosos de questionar qualquer postura, qualquer atitude do rei. Então, era dessa forma e de outras que a Igreja Católica, no período da Idade Média, conseguia controlar não somente a questão social, mas, sobretudo, a questão econômica. A grande maioria das terras, das grandes proprietários de terras, estava sob influência, sobre o domínio, tá, da Igreja Católica. Então, a Idade Média, toda vez que forem trabalhar a questão da Idade Média, do período do feudalismo ou do medieval, o medievo, é entendido, sim, como a Igreja Católica como um centro de todas as discussões. Não pode ser trabalhado, de certo modo, individual. Não, trabalhar a Idade Média é uma coisa, a Igreja Católica é outra, não. É interessante relacionar esses dois pontos e perceber que a Idade Média, ela se deu dessa forma devido também à influência do catolicismo. Então, a Europa católica, desde a Idade Média, a Igreja Católica havia consolidado seu predomínio sobre a Europa Ocidental. Portugal teve um papel muito importante nesse processo, com a expulsão dos muçulmanos na Península Ibérica. Tá, o que é que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal? Que a Igreja Católica, ela não apenas se instalou somente em Roma, no período da Idade Média, mas sim em todos os continentes. Veja que eu trago aqui a imagem de Portugal, né, uma representação de Portugal, porque foi justamente Portugal que fez o processo de colonização do Brasil. Mas esse processo de colonização de Portugal sobre o Brasil teve influência, sim, do catolicismo. Foi, portanto, que logo em seguida que os portugueses chegaram ao Brasil, a Igreja Católica enviava também, junto com os portugueses, ali missionários e os jesuítas para catequizar os indígenas. Isso aí vocês já sabem, né? Tá, ok. Então, a economia na Idade Média. Quando estudamos a economia, é necessário destacar, em primeiro lugar, o papel da agricultura na cidade da Idade Média. Grande parte da população dedicava-se às tarefas agrícolas e à criação de gado, ou era proprietária de campos, embora suas principais ocupações fossem o artesanato ou o comércio. Aí agora eu lanço uma pergunta para vocês. Quem fazia esse papel de sustentar a economia, de acordo com as três ordens? Era o clero, a nobreza, os camponeses e servos. Isso mesmo, pessoal. Era a última ordem, né? Que eram os camponeses e servos. Eles, além de serem agricultores, eles cuidavam, tá,
das terras, mas também trabalhavam tanto no artesanato como no próprio comércio. Mas eles trabalhavam, esse retorno lucrativo ficavam para eles? Não. Aqui, eles eram revertidos em cobranças de impostos. Então, o que eles recebiam tinham que passar por senhores de terra, da terra. Quem era o senhor? O grande proprietário da terra. Então, eles eram servos. Servos eram escravizados. Existia o sistema econômico de escravidão, que era entendido como uma servidão. Os camponeses e servos estavam submissos aos senhores daquela terra. Então, tudo que se produzia naquela terra deveria passar para o senhor. Então, a Idade Média, a questão cultural. Uma das principais características é a simplicidade. A simplicidade, não no sentido emotivo, né, como é entendido hoje, mas simplicidade. As ruas eram rústicas, as tabernas, pessoal, eram os pontos onde os homens, né, sobretudo os homens, se reuniam para falar de negócio, um espaço de lazer, um espaço de entretenimento, a qual, de certo modo, até alguns integrantes da própria igreja participavam. Lá eles conversavam, dialogavam, fechavam grandes acordos, tudo nesses espaços chamados tabernas. Então, as cidades, de fato, na Idade Média, eram rústicas, eram simples. E, claro, existiam as tabernas que, de certo modo, remetiam à ideia de mosteiros. E essas tabernas e esses espaços, sim, estavam sob o controle cultural da igreja. Por exemplo, se você tivesse uma concepção diferente do que a igreja pregava ou do que aquela sociedade medieval, do que aquela sociedade defendia, você era entendido como um bárbaro. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Itabaianinha é uma sociedade feudal. Tá? Estamos vendo aqui o período da Idade Média. Itabaianinha é uma sociedade feudal. A partir do momento que chego em Itabaianinha com um pensamento diferente do que Itabaianinha prega, eu era entendido como um ser bárbaro, e o fato de eu ser um ser bárbaro era também entendido como uma ameaça à própria ética e à própria moral de Itabaianinha. Então, automaticamente, eu era excluído da sociedade de Itabaianinha, se fosse o período feudal, tá? Mas não somente excluído, mas, de certo modo, perseguidos. E era entendido também como herege. Eu era uma pessoa herege que pregava aquilo que a igreja ia de encontro, pregava contra a igreja. É entendido dessa forma, pessoal. Estou fazendo aqui uma analogia do passado, tá? Para vocês entenderem melhor um pouco de como funcionava esse controle cultural. O teocentrismo é uma questão cultural também. O teocentrismo significa, pessoal, aqui é Deus no centro do universo. Mas também, sobre ainda a questão cultural, lá no século XII, as universidades. Surgem ali as universidades. As universidades serão justamente espaços de controle da igreja, mas também será ali um ponto inicial para o renascimento comercial. O que é esse renascimento? Significa uma nova reformulação, com novos pensamentos, com novos posicionamentos e comportamentos que estava surgindo ali na Europa, sobretudo na Itália, na França. Ok, pessoal? Então, as universidades, por mais que elas vão surgir com a ideia teocêntrica, mas aos poucos ela vai conquistar o seu espaço na sociedade e produzir novos conhecimentos, uma vez que naquele período, na Idade Média, quem produzia basicamente o próprio conhecimento era a Igreja Católica, e ali colocava os seus princípios de vida, o que acreditavam e que era de fato para a sociedade seguir, né? Mas a universidade ela vai surgir, com o tempo vai pregar novas ideias. Então, as universidades eram entendidas também como um ponto de renascimento, renascer, ter uma nova visão sobre as coisas e não seguir apenas aqueles estudos focados na natureza, na sociedade, apenas na perspectiva da religião, ok? E é a partir daqui que a ciência ela consegue aí ocupar os diversos espaços e as diversas estruturas da sociedade. Ok, pessoal?
Qual é o legado, qual é a herança que a gente tem da Idade Média? Sobretudo o desenvolvimento agrícola, porque aos poucos, na agricultura, surgiram novas técnicas de trabalho e que hoje, inclusive, nós temos aí, né, sobretudo para quem reside no campo, como, por exemplo, o arado é resultado aí da Idade Média. A criação das universidades hoje também das faculdades, tem herança. O desenvolvimento artístico, como o românico e o gótico, as igrejas rústicas, o legado, né? O desenvolvimento, o trabalho dos monges na preservação da cultura greco-romana e que hoje, de certo modo, ainda se faz presente na sociedade atual. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estamos encerrando, tá? Então, deixo aqui essa mensagem para vocês, que o espírito natalino invadam aí o coração de vocês, o coração de suas famílias, e que o sentimento de respeito, de solidariedade, de amor e de esperança de dias melhores se prevaleçam sobre os seus laços familiares, sobre vocês. Com a seguinte mensagem, eu encerro a aula de hoje. Tenha fé, se esforce e fique no seu diferencial. E isso é o que te colocará frente a frente com os seus objetivos. Por que isso, professor? Porque é através do momento que a gente se posiciona e que a gente foca no nosso diferencial que os nossos objetivos eles ficam próximos, ok, pessoal? Aí eu quero deixar claro aqui, a atividade está logo aqui abaixo, vocês não esqueçam, tá ok? Semana que vem, prestem atenção, semana que vem a aula vai funcionar da seguinte forma. Vocês terão, aqui eu vou disponibilizar algumas perguntas aqui, vocês vão assistir, e aí a gente vai responder junto essas perguntas no sentido de uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados aqui. Isso daí, pessoal, é para a semana que vem, tá bom? Eu espero vocês, fiquem em paz, fiquem bem, e até a próxima aula, viu, galerinha? Valeu, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar. Gosto muito da participação de vocês e até a próxima semana.